o jogo hoje está acreditado o resultado na arbitragem. Aliás, ele quando é quarto árbitro, ele já se impõe de uma maneira agressiva e desrespeitosa com todos. Imagina hoje o que ele fez. Interferiu diretamente e acabou nos tirando a possibilidade de um resultado pelo que nós produzimos, pelo que nós fizemos em campo. Viu o tornozelo do Gustavo Henrique e tomou bola. Ele tira a bola e ainda sofre a falta. E ele, erradamente, só ele viu, até porque nenhum jogador do Santos foi reclamar. Ele para o jogo e dá uma falta absurda dessa. Fora os outros erros que ele teve ao longo da partida. É difícil isso, é difícil porque nós estamos trabalhando com muitas dificuldades em razão de todos os problemas que enfrentamos para colocar uma equipe como nós colocamos hoje em campo, que teve o domínio da partida, que jogou um futebol com muita segurança, muito equilíbrio, e de repente um resultado praticamente realizado nos é tirado por um erro grotesco desses que acaba complicando inclusive a nossa posição dentro do programa. Isso daí aconteceu várias vezes no ano passado, a equipe fazendo bons jogos e de repente não acontecendo o resultado que imaginávamos e esperávamos. Hoje com uma interferência direta de uma arbitragem que para mim foi lamentável. Para mim, futebol tem que ser decidido com merecimento, naturalmente, e com a tua condição de poder finalizar as jogadas. Eu acho que nós tivemos muito disso ao longo de todos os 90 minutos. Infelizmente, ele acha uma falta dando um acréscimo de um jogo que foi muito disputado, que não teve parada, não teve cera, não teve brincadeira, não teve sacanagem de lado nenhum, sendo que no primeiro tempo ele deu 3 minutos de acréscimo e no segundo ele dá 8 minutos. Então eu gostaria de entender aonde ele visualizou tudo isso. E depois uma jogada que foi a nosso favor, ele acaba dando contra, deixando a jogada finalizar e logo depois ainda tomando uma decisão já um pouco mais frio, vendo a situação total. Ele acaba proporcionando ao Santos praticamente 2 oportunidades de gol, uma a que caiu no pé do Gabriel e a segunda na bola parada. Então é lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo, e isso aconteceu em muitas vezes no Campeonato Paulista. E depois a gente vai para aquele lance, mas o Corinthians toma gol, mas o Corinthians é isso, aquilo, deixa resultado no meio do caminho. A gente deixa. Isso daí acontece, nós não temos uma super equipe. Nós temos uma equipe muito competitiva, muito segura, regular, e que infelizmente tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada desse ano, sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem desse que nós tivemos. É lamentável. Ele já, como quarto árbitro, ele já deveria ter sido penalizado algumas vezes. O Matheus não foi recuado em momento nenhum. O Matheus jogou na função dele, jogou criando, organizando nosso time. Nós tivemos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter: posse de bola, variação, mudança de lado, infiltração de um lado, de outro. Por 2 vezes nós conseguimos tomar a frente do adversário, sofrendo uma falta perigosíssima e, na minha opinião, até desclassificatória. Foi uma opção acertada. Nós tivemos o que a gente precisava: posse de bola, rodagem de um lado para o outro, inversão de jogadas. Matheus muito bem posicionado, jogando muito próximo do Bidon, Matheus e Carrídio nos dando um nível de posse muito alto. Eu acho que isso aí que foi importante. E não deixamos de ser uma equipe ofensiva, porque liberamos o André para que ele pudesse chegar, infiltrou em muitos momentos. Nós tivemos, eu acho que, coisas muito boas. Nos faltou naturalmente ampliarmos o placar para que não dessemos oportunidade da interferência direta como aconteceu. Não, foi mais equilibrado. Eu não vi como uma perda da maioria das jogadas, dos duelos, das divididas. Ao contrário, para mim o jogo ainda foi equilibrado. No primeiro tempo nós distanciamos mesmo, tivemos um ganho muito alto. No segundo tempo nós temos
sinceramente, 8 dias de preparação. Não tem como manter o ritmo de uma partida ao longo de 90 minutos. Nós estamos fazendo de tudo para segurarmos a equipe em campo. As alterações, eu não precisava fazer alterações. Todas elas foram em razão de cansaço. A necessidade de alteração por pedido dos atletas. Senão eu não teria mexido, porque a equipe estava muito bem em campo. Independente de ter, no segundo tempo, um número um pouco menor, mesmo assim ainda tinha as melhores possibilidades e um controle um pouco maior da partida. A gente começar a buscar a recuperação dos atletas, e essas decisões elas terão que acontecer. Por isso que a gente lamenta profundamente a situação como a de hoje, onde a interferência direta nos tira a possibilidade de pontos importantíssimos que nos aceleraria em busca da classificação. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, temos aí a abertura do Campeonato Brasileiro e em cima disso a disputa de uma partida importante para o clube, importante Flamengo, para que tenhamos a possibilidade de uma conquista. Precisamos estar com um elenco um pouco mais completo. Temos que buscar alternativas, temos que buscar um pouco mais para que possamos estarmos com o grupo o mais rápido possível. Marcelo tem trabalhado muito para isso e eu espero que o quanto antes nós possamos ter o nosso grupo um pouco mais formado, com maiores opções e com possibilidades reais aí de alterações que mantenham o padrão que a equipe vem apresentando. A mim ele não tem sinalizado nada. Não sei se a diretoria ou o Marcelo, aí vocês podem perguntar para o Marcelo. Memphis, eu acho que ainda é muito cedo. Nós temos que dar um tempo maior para que não o tenhamos em uma partida e de repente o retorno ao departamento médico. Por isso nós estamos construindo uma situação com tranquilidade para que ele não tenha essa volta de uma lesão que pode ser um complicador aí ao longo de toda a temporada. Eu acho que é muito cedo para a gente tomar uma decisão dessas. Nós teremos ainda partidas aí no meio de tudo isso. Nós não temos um elenco muito farto, nós temos que ter equilíbrio a cada partida, buscarmos os melhores em campo, temos os jogadores recuperados, porque a energia que se gasta é muito grande, a recuperação ela é mínima, ela é muito pequena. Agora ainda um jogo dificílimo, saindo de um jogo difícil, vamos chegar 3 horas da manhã talvez em São Paulo, depois de todo o aparato interno, e estarmos em campo 2 dias e meio depois. Então é impossível às vezes você ter os melhores jogadores em condições. Nós fizemos um trabalho para que nos 2 clássicos nós tivéssemos a equipe teoricamente considerada principal. A partir de agora eu não sei, temos que repensar e a partir de amanhã a gente começa a montar esse quebra-cabeça para a gente ter uma equipe confiável e que possa alcançar um grande resultado no jogo seguinte. Vamos tudo isso. É interessante, mas é o que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro, jogando de qualquer forma, com qualquer escalação. A equipe se comportava bem e de repente, por um detalhe, por um erro, por um problema, acabava não tendo o resultado. E aquilo ia pesando, aquilo ia naturalmente gerando uma desconfiança muito grande. Eu percebia, por outro lado, que a equipe vinha maturando, vinha conseguindo se encontrar em muitos momentos e que poderia nos dar uma resposta nas situações mais difíceis e complicadas que teremos, que seriam semifinais e finais, semifinais e finais, ou final de Copa do Brasil. Eu acho que isso daí aconteceu. Nós jogamos com uma maneira muito segura, madura, na partida de Belo Horizonte, logo em seguida na partida de São Paulo também. Não foi o resultado que gostaríamos, a decisão foi para os pênaltis, e depois contra o Vasco, por um processo que havíamos tido no jogo de domingo, de desgaste muito grande, acabamos comprometendo o resultado de casa, mas com forças para buscarmos e alcançarmos a vitória que tivemos lá no Maracanã. Eu acho que é um caminho que a equipe vem seguindo.
por isso que eu estou batendo muito nessa tecla que nós precisamos de mais elementos para que possamos ter uma equipe mais forte, mais composta, em condições de podermos ter alterações em que nós tenhamos a possibilidade de mantermos o mesmo nível que a equipe apresente desde o apito inicial. O Alisson é um jogador que ele não vem sendo aproveitado naturalmente na sua equipe. Comigo ele foi muito bem em todo o período que eu lá estive, e anterior a isso também, quando eu o conheci no Vasco da Gama, ainda um jogador das categorias de base do Cruzeiro, emprestado ao Vasco. Sempre foi um jogador muito interessante para mim. Eu alterei um pouco a posição que ele jogava em função das características que ele apresenta. Se ele conseguir encontrar aqui dentro as suas melhores condições, eu não tenho dúvidas que ele será um reforço importante numa função que nós precisamos preenchê-la. Até porque nós temos poucos elementos ali, pelo giro que os jogadores que atuem no meio campo exigem e precisem de alternâncias, de mudanças ao longo de toda a temporada, em razão do desgaste que é provocado. E tendo um número reduzido, é natural que você acaba ficando sem possibilidades de uma mexida um pouco mais segura. Olha, muitos nomes têm sido levantados, falados. Eu até me excedi falando alguma coisa do Alisson sem que tivesse fechado ainda uma situação. Então eu prefiro aguardar um pouquinho, aguardar um pouco, caso venha acontecer qualquer novo movimento aí no mercado, que a gente possa falar de uma maneira mais segura. Desses 4 jogos, sim, foi o melhor jogo. Foi a melhor partida, segura, equilibrada, consciente daquilo que vinha fazendo, respeitando muito o adversário, ganhando a maioria dos duelos. Eu acho que isso daí nos proporcionou uma situação muito positiva dentro da partida. Eu espero que mantenhamos essa condição, porque foi isso que nos levou à luta direta pela Copa do Brasil. Foi essa postura, e eu acho que é fundamental que possamos repeti-la mais vezes. Ele vinha treinando muito bem, então é natural que você continue mantendo a confiança. Mas vamos conversar. Eu acho que tudo pode ser conversado, pensado, avaliado. Continue treinando, daqui a pouco, de repente, passa a bola um pouquinho para um ou outro, vai acontecer ele na frente, volta a bater, se for o caso. Se não, se ele se sentir confiante, eu acho que nós vamos continuar trabalhando para que ele possa corrigir isso tudo. Bom, eu acho que o Garro está voltando aos poucos. Hoje já foi um reinício importante, ainda distante daquilo que ele possa realizar, mas tudo vai acontecer de uma maneira natural. Com relação, nós temos a obrigação de melhorarmos a nossa posição, né, em razão da última competição. Por isso que nós estamos trabalhando para que possamos ter um elenco um pouco mais composto, um pouco mais equilibrado, dentro de uma condição em que nós não passemos os apertos que passamos no ano passado, quando nós chegamos a ter 12, 13 jogadores dentro do departamento médico no mesmo momento. Isso daí foi muito, muito ruim para o nosso grupo, em razão do desequilíbrio que foi provocado. Graças a Deus, alguns jogadores nos deram uma resposta muito rápida, e isso nos ajudou a voltarmos a ter um equilíbrio, mas não foi o ideal. Nós precisamos de um elenco mais composto para um campeonato que vai exigir demais de todos, principalmente emendando os anos, como aconteceu com a nossa equipe, já que tivemos apenas 9, 10 dias de uma parada que foi uma parada bem mentirosa para que alcançássemos uma recuperação. Então, nem recuperação, nem tampouco uma programação para o ano seguinte. O nosso início de ano está muito comprometido em razão de tudo isso. Eu não vou esconder de ninguém, não. Está muito comprometido. Nós estamos correndo um risco muito grande de perdermos jogadores aí em razão do excesso que teremos, da sequência que teremos de partidas e das dificuldades de termos um elenco limitado.
É muito simples, nós teremos que jogar com o Flamengo no domingo, com um dia a menos de descanso, tendo um jogo fundamental, importantíssimo no meio de semana. Nós não tínhamos um outro caminho. Jogaríamos na quinta, o Flamengo jogaria na quarta. Isso tinha que ser pensado pela CBF e não uma atitude nossa. Por quê? Porque são duas equipes que estão jogando uma competição muito importante. Em que essas pequenas distorções naturalmente favorecem um lado ou outro. Eu não queria ter essa vantagem sobre o nosso adversário, e tenho certeza que eles da mesma forma, porque um dia a mais para o início de temporada, sem que você tenha um planejamento natural e normal de uma chamada pré-temporada, acabaria comprometendo com certeza o desenvolvimento da nossa equipe. Não tínhamos um outro caminho, ou traríamos para Santos, ou levaríamos para Bragança de repente, ou para Campinas, alguma coisa nesse sentido. Fizemos a opção por estarmos um pouco mais próximos.